Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 68 e 69, diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus capítulo 17 e o versículo de número 8. Evangelho Mateus capítulo 17, versículo 8 diz: E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Diga comigo isso. E erguendo os olhos, ninguém, diga, ninguém viram senão a Jesus. Nós estamos vivendo uma época em que há muitos evangelhos sendo anunciados. Aliás, o apóstolo Paulo diz: se alguém vir até vós e ensinar um outro evangelho, seja considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. Paulo estava prevendo exatamente esta situação. Pessoas que estavam vivendo uma vida de equívoco, de evangelho sendo pregado de maneira equivocada. Por exemplo, esta semana eu li numa revista de grande circulação aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, alguém que está ensinando um evangelho que é totalmente distorcido do real evangelho segundo o Senhor Jesus deixou aqui na terra. Alguém que não acredita na existência do inferno, da punição eterna. Alguém que não acredita sequer na possibilidade de, quando partir desta eternidade, sua alma prosseguir numa outra existência. Alguém que não vê nenhuma dificuldade em um crente praticar o aborto. Alguém que não vê nenhuma dificuldade que uma igreja evangélica faça casamento de pessoas do mesmo sexo. E pasmem os senhores, foi alvo de uma entrevista densa nas principais páginas de uma revista de grande circulação. E nos Estados Unidos da América, hoje, ele está arrebatando multidões. Talvez é uma das igrejas, entre aspas, evangélicas que mais cresce nos Estados Unidos da América. E ele é tão convincente nas argumentações dele, de que, ou desses pontos de vista, de que ele está arrebanhando multidões. Porque uma pessoa intelectual sabe trabalhar com a emoção das pessoas, sabe articular bem pensamentos e, portanto, está havendo uma frenesi, uma corrida para ouvir esta nova visão contextualizada do evangelho que ele alega ser o evangelho de Jesus Cristo. E assim nós estamos vivendo no mundo inteiro. Mas
é preciso que estejamos atentos, primeiro, de que Jesus já previa situação como essa, que alguém chegaria e pregaria palavras como esta, ensinos como este, que traria uma grande confusão. A Bíblia diz, faria até mesmo sinais e prodígios, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. O de Jesus é diferente. O texto que eu acabei de ler faz parte de um contexto, no momento em que Jesus percebe que uma grande multidão de pessoas estavam seguindo a ele somente por causa do espetáculo que o seu ministério causava aonde chegava. Aonde Jesus estava, as pessoas enfermas vinham e Jesus curava. Morto foi ressuscitado, paralítico andava, cego via. Os demônios se submetiam ao poder e à autoridade que há na pessoa e no nome de Jesus e saíam. E isso atraía multidões. Uma das coisas que mais impactou as multidões foram a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus sacia a fome de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães, e ele faz esse milagre partindo de apenas 2 peixes e 5 pães, 5 pãezinhos e 2 peixes que estavam na mão de uma criança. E alguém começou a perceber e disse, seguir esse Jesus aí, ele foi maravilhoso. Quem segue esse Jesus aí não tem problema nenhum. Não vai ter problema de fome, que se precisar ele multiplica. Não vai ter problema de doença, que se precisar ele cura. Aí é bom demais. Mas aquilo Jesus usava apenas como atrativo para levar uma mensagem muito mais importante. O que Jesus estava dizendo era, se eu tenho poder para curar a enfermidade do corpo, eu tenho poder para curar a enfermidade que está na tua alma. Se eu tenho poder para multiplicar pães, eu tenho poder para saciar a tua fome também, não somente material, mas espiritual. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas Jesus começa a perceber que as pessoas começam a se acomodar. E ele não percebe mudanças concretas. Até mesmo os seus discípulos que o seguiam mais de perto. Então ele resolve num dia fazer um discurso duro. E dizer, vocês estão me seguindo por causa da comida que eu dou para vocês. Vocês estão me seguindo por causa das curas que eu faço a vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa. Moisés fez coisas semelhantes a esta no seu tempo e na sua existência. Milagres aconteciam. O maná chegava na porta de vossas casas, mas todos aqueles que comeram aquele pão morreram. Mas e Jesus agora se apresenta não como sendo apenas um homem de espetáculo, de cura divina, de milagres. Jesus se apresenta como sendo o Filho de Deus, o Deus encarnado na terra, o ungido, o Messias, o celebrado e prometido entre todas as nações. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. E os discípulos ficam preocupados e as multidões começaram a murmurar. Irmão, esse assunto de murmuração, isso é coisa antiga.
Jesus já andava com um grupo de murmurador do lado dele. Tem gente que para Jesus não resolve nada na vida dele. Ele é só alvo de murmuração, de contenda, de reclamação, disso, daquilo. Tinha um grupo que seguia Jesus por curiosidade. Tinha outro grupo que seguia Jesus só para ver aonde Jesus errava, para acusar Jesus de alguma coisa. Tinha um outro grupo que seguia Jesus só por causa de murmuração. E tinha um outro grupo que seguia Jesus só para o acusar. E tinha um grupo que seguia Jesus só para lançar o que a gente chama hoje de pegadinha, enigma. No meio dessa multidão, Jesus se apresenta como Filho de Deus, como o próprio Deus. Jesus vai mais longe e diz: vocês estão preocupados com o reino aqui da terra? Quem é que vai governar sobre vocês? Vocês estão pensando que eu vim trazer solução para os seus problemas políticos, temporais aqui da terra? Não, meu reino não é desse mundo. Eu vim falar de um outro reino, eu vim trazer um outro estilo de vida, eu vim trazer uma outra constituição, eu vim trazer uma outra palavra, eu vim exigir de vocês uma nova conduta. Eu não vim trazer paz na terra, eu vim lançar guerra entre pais e filhos, entre filhos e pais. Eu não vim jogar água benta em cima de ninguém, eu vim lançar fogo na terra, eu vim lançar espada e juízo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E quando ele explica isso, alguém olhou para um lado para o outro e disse: gente, o discurso está duro demais. O homem endureceu. Está estranho. E um começou a se escandalizar e disse: esse homem ficou doido. Ele está se apresentando como Deus. Ele está falando que ele é Deus. E foi indo embora um, foi abandonando o outro. A Bíblia diz que naquele dia muitos o abandonaram. Atenção, nós estamos vivendo dias em que muitos estão abandonando a fé não fingida. Muitos estão abandonando o verdadeiro evangelho. Muitos estão procurando evangelho de facilidades. Muitos estão abandonando a sua cruz e indo atrás de promessa. Muitos estão abandonando a vida de renúncia para ir atrás de uma falsa prosperidade. Quando a prosperidade, sob o ponto de vista bíblico e cristão, ela é na sua essência você cada dia se santificar mais, se separar mais do mundo. O crente, ele é próspero quando ele está separado das coisas do mundo e dedica a sua vida integralmente ao Senhor. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Quem são esses? Aqueles que antes de tudo têm o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E alguém se levantou e disse: Senhor, do jeito que o Senhor está fazendo aí, não vai sobrar ninguém. O discurso está duro demais. E Jesus disse: vocês também querem largar? Vocês também querem seguir? Pode seguir. Vocês também querem abandonar? Pode ir embora. Pode ir embora. E Pedro se levanta e diz: espera aí, Jesus, nós não temos para onde ir. Nós não temos para onde ir. Para onde nós iremos? Pois só o Senhor tem palavras da vida eterna. Levante a sua mão e glorifique ao nome de Jesus. Aleluia. E nós temos crido, diga, nós temos crido, mais uma vez. E conhecido, diga, conhecido. Diga, crido e conhecido. Que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós não apenas cremos, mas nós temos conhecido, diga conhecido,
Tem muita gente que na vida do evangelho não passa da crença. Ele vive a vida inteira dentro da casa de Deus e a única coisa que ele sabe fazer é crer. Ele não tem uma segunda coisa que é fundamental, que é conhecer. Crer em Jesus é importante, mas conhecer Jesus é muito mais importante. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Como é que você conhece uma pessoa? Quando você passa a conviver com ela. Conhecer uma pessoa, acabou de saudar, estou conhecendo, quero apresentar uma pessoa. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí alguém vai e diz assim, essa pessoa é maravilhosa, ela é isso, ela é aquilo outro. Maravilhoso, gente boa, da melhor qualidade, bom amigo, bom companheiro. Tem muita gente que é neófito e já vai logo na frente, vai logo no que está dizendo. Não, está certo, é isso mesmo, está tudo bem. Aí você já leva para sua casa, a gente já faz isso, faz aquilo. Lá na frente você vai descobrir, não é nada disso. Você quer conhecer alguém? Você tem que caminhar com esse alguém. É na estrada da vida que você conhece quem é quem. Tem um adágio popular que diz: a primeira impressão é a que fica, para quem é bobo. Porque a primeira impressão sempre engana. A fachada engana muito. Você conhece uma pessoa quando passa a conviver com ela, quando você conhece todas as qualidades e quando você conhece todos os defeitos. No caso de Jesus, você nunca vai ver defeito nenhum, você só vai achar qualidades. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que você conhece Jesus? Convivendo com Jesus, fazendo o que Ele manda. Ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Temos crido e temos conhecido que Tu és o Filho de Deus. Diga comigo assim: só Jesus tem palavras de vida eterna. Diga assim: só Jesus tem palavras que são espírito e vida. João capítulo 6 e o versículo 63 diz: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos disse são espírito e vida. Espírito e vida. Espírito e vida. Ou seja, te leva a uma comunhão perfeita comigo e traz a você uma vida abundante de paz, de alegria e de prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavras que são espírito e vida. Diga comigo isso: só Jesus tem palavras de autoridade. Os discípulos estavam no meio do mar. O mar estava revolto. Jesus não estava no barco. A noite havia se colocado sobre a terra. 3 horas da manhã. As águas do mar estavam entrando dentro do barco. No barco estavam homens experientes pescadores, mas não sabiam como contornar a força do vento. E eles então percebem, já com as suas forças exauridas, eles saem por volta de 6 horas da tarde, 3 horas da manhã, já eram 7 horas que eles estavam naquela peleja. E depois de lutar contra a força das águas, talvez o corpo já não alcançasse, não tivesse mais o mesmo vigor, os braços endurecidos, a fé se acabando, e a intenção e o pensamento deles era um só: nós vamos morrer afogados no meio do mar, não temos como sair disso aqui. De repente aparece Jesus, andando por sobre as águas.
Louvado seja o nome do Senhor. Não importa qual seja a tormenta que você esteja vivendo, no tempo certo Ele vai andar por sobre as águas. Se Ele não está no barco da tua vida, é porque Ele vai fazer uma coisa maior e melhor e mais profunda e mais extraordinária. É porque Ele decidiu fazer uma coisa que ninguém vai entender. É para que você entenda que quando Ele age, e quando Ele age, Ele não traz confusão, e quando Ele age, Ele movimenta, que quando Ele age, o mar se acalma, e quando Ele age, a enfermidade sai, e quando Ele age, o vento passa. E quando Ele age, Ele não traz confusão. Marcos capítulo de número 4 e o versículo 9 diz: Ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Diga, e houve grande bonança. Diga. Primeira coisa, Jesus repreendeu o vento. O mar não tinha nada com isso. O problema era o vento. O mar também era vítima do vento. O problema é que a gente inverte as coisas. Na hora da luta, em vez da gente repreender o vento, a gente repreende o mar. Mas não tinha nada com isso. O pobre dos peixinhos não tinha nada com isso. O problema era o vento. Os ventos eram contrários. Amigo, você está vivendo uma luta, um problema, uma tribulação, é o vento, não é o mar. O mar é bom. O mar é a tua vida. O vento são os problemas. Não amaldiçoa a vida. Repreende os problemas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Você está no mar? Você que decide como é que você vai viver. E se o vento bater, clama por Jesus. Quando ele chega, a primeira coisa que ele diz é: vento, pode acalmar. Arreda. Aquele que tem poder sobre a natureza tem poder sobre a sua vida. Aquele que nem uma folha da árvore se cai tem poder sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma folha da árvore cai sem que seja a sua vontade. Será que esse ser poderoso que controla a folha de uma árvore não tem poder para resolver o teu problema? Se Ele cuida de uma árvore e da folha de uma árvore, Ele não vai cuidar de você, que é obra-prima da criação dEle, filho dEle, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Repreende o vento. Vento! Para de soprar! Mar, acalma. E a Bíblia diz que o mar se acalmou e o vento cessou. E diz a Bíblia, e houve uma grande bonança. Oh, levante a sua mão para o céu e glorifique esse Deus bondoso e maravilhoso. Vamos dar para o Senhor Jesus a melhor salva de palma que a gente puder dar.